Quer entender qual o futuro do mercado de TV para 2025? Agora, o Ricardo Godoy, CEO da Soul TV, aborda esses e outros temas no Boca no Trombone Entrevista, aqui no canal do Boca. Boca no Trombone Entrevista. E nessa edição do Boca no Trombone Entrevista, com muito prazer, a gente está recebendo aqui no programa ele que é CEO e fundador da Soul TV, Ricardo Godoy. Seja muito bem-vindo, Ricardo, ao Boca no Trombone aqui da Rádio Bandeirantes. Muito bom dia. Bom dia, e espero realmente, é uma honra estar aqui com você, e espero poder conseguir responder todas as perguntas sobre streaming, né? É verdade, a nossa pauta de hoje, né? Vamos falar com o Ricardo Godoy sobre o declínio da TV por assinatura e a ascensão do T-commerce. Qual o futuro do mercado para 2025? Só reforçando aqui, o Ricardo Godoy, que além de fundador da Soul TV, é uma plataforma global de canais de TV para streaming, executivo com mais de 25 anos de experiência no mercado publicitário, atuando no desenvolvimento e implementação de núcleos de serviços digitais em diversas empresas. Muito bem, Ricardo. Para a gente começar assim, para o nosso ouvinte, o nosso internauta aí, ter uma ideia geral, qual o atual panorama da indústria de entretenimento e mídia? A gente pode dizer que estão acontecendo transformações importantes, Ricardo? Sim, são várias que estão acontecendo em paralelos, né? Por exemplo, o mercado de publicidade, ele também está passando sobre o futuro deles, sobre compra de mídia programática, agora também com a utilização da inteligência artificial, tudo isso está mudando, né, do tradicional, da compra tradicional, e a TV como um todo, né? Então, sempre pergunta se o futuro da TV, eu sempre falo que o futuro da TV não tem como escapar da lógica digital, né? Cada vez mais internet, né, dentro do negócio, por trás do negócio, do que broadcast mesmo. E por conta disso, obviamente, que daí tudo que tem de evolução na lógica digital da internet, ela migra para a TV, como o social TV, a saída, que nem você falou, né? O mote da conversa seria o declínio da assinatura da TV pago, né, por assinatura. Isso. Na verdade, o que está acontecendo é que isso já está acontecendo naturalmente. As pessoas estão deixando de pagar a TV por assinatura e estão fechando pacotes de streaming para assistir seus conteúdos, né? E a Soul TV, ela é como se fosse realmente uma operadora de TV a cabo, só que eu não uso cabo, eu uso streaming. E eu tenho espetado na plataforma 200 canais de TVs, canais grandes, como Record News, né? CNN e outros, canais regionais do Brasil inteiro, do Sul, né? De Porto Alegre até o Amazonas. Então você consegue mergulhar na programação local daquela região mesmo, né? Tem na grade de programação, você mata a saudade de quem está em outro lugar da região, né? Claro. Tanto fora do país, como dentro do país. Muito bom. Agora, além desse molho que a gente está falando sobre a TV por assinatura, está caindo, e a pessoa está migrando para uma assinatura de streaming, o próprio mercado de streaming está mudando e está deixando de cobrar a assinatura, que o consumidor já não quer também pagar tanto, e ele aceitando a entrada de publicidade, que seria a publicidade participando do processo de streaming, vem também mudando o modelo de negócio. E a evolução... Sim, eu já vou entrar nessa questão, mas se tu me permites, Ricardo, eu queria entender um pouquinho mais essa mudança de cenário, né? Ela tem relação com o perfil da nova geração, em que o comportamento, que o comportamento desses jovens consumidores altera essa relação. Eu pergunto isso porque em casa eu tenho um menino de 8 anos, e ele não quer nem saber de TV aberta ou TV paga.
o que ele quer é justamente isso que comentaste, né? Quer ver o programa que ele deseja, a hora que ele deseja, que ali esteja disponível. Então, esse perfil da nova geração, ele realmente está levando a essa mudança, toda essa transformação que está acontecendo? Não, é até mais que isso. Além do jovem, né, que é natural ele já ir direto para o novo e ignorar o que é antigo, as pessoas que já tinham o costume de assistir uma TV aberta ou de pagar uma assinatura, ele também está migrando para o processo de streaming, né? Não pelo streaming, mas pelo conteúdo, como a gente mesmo falou. O cara se identifica com os filmes que estão passando lá, não quer assistir uma grade de TV a cabo e ele vai para esse conteúdo. Assim como o jovem, na verdade, ele mescla com o streaming, com a gente, mas também com os conteúdos mais rasos, né, e rápidos, como é o TikTok, né? Isso daí tem uma frente muito grande, os jovens usam muito isso, é viciante, né? Obviamente que não é um filme, né? Então, sim, quando ele quer assistir um filme, ele vai para a plataforma de streaming, né? Seja qualquer uma delas. E nesse processo acirrado, competitivo, para aumentar ainda mais essa coisa, entrou a parte da publicidade, porque o próprio mercado de publicidade está vendo que ninguém está mais vendo TV a cabo, ele quer estar onde o consumidor está assistindo. Então, claro. Então isso vem para baratear o preço, né, da coisa, a entrada da publicidade, e a evolução disso daí, uma parte da evolução disso daí, vem a entrada do e-commerce, que é o sonho de consumo de qualquer anunciante, né? Anunciar então, e converter ao mesmo tempo, né? Exatamente. Até para o nosso público ficar mais familiarizado, né, desses termos assim, Ricardo, o que é o e-commerce? Quais são as tecnologias que ele acaba oferecendo ao consumidor? O que de novo ele traz? O e-commerce nada mais do que é o e-commerce, só que na TV, né? O T é de TV, né? Então, só que assim, cada vez, se você está no mundo do celular, né, o mobile, a sua relação de compra é diferente, ela é mais racional e comparativa. Quando você está assistindo um conteúdo que você está emocionado, a sua relação de compra é por impulso. Por exemplo, você está assistindo um jogo de futebol e o jogador lá do teu time acabou de fazer um gol e no e-commerce eu te mando uma oferta da camiseta para você comprar em tempo real agora, né? Com 30 segundos de oportunidade para você fechar a compra. Essa situação de você quer comprar participando da experiência daquele momento faz com que você pague a mais, como você também paga para ir no melhor restaurante por experiência, ou em qualquer outra coisa que você faça por experiência. Você quer estar naquele momento, né? Não quer... Então, essa é a situação. E aí, por meio da inteligência artificial que a gente preparou, o sistema lê e ouve o que você está assistindo. E então, se você está assistindo um programa de culinária, as ofertas são relacionadas ao que você está assistindo e assim por diante, por toda a segmentação. É uma evolução e uma forma de os anunciantes ganharem mais um canal de vendas. É como ele falasse assim, agora eu vou montar milhões de lojas na casa do consumidor. Sim, você falava e eu estava pensando, como você tá ali, tá vendo o futebol, né, como você bem ilustrou, vai chegar uma loja na sala ali do consumidor para que ele possa comprar aquilo que ele está visualizando, né? Exatamente. Então você engaja exatamente o conteúdo que é relevante. Existe a ideia da segmentação por publicidade, já que o cara de fazer a publicidade, o anúncio, mas o e-commerce é muito mais, né? Ele é uma coisa que ele já oferece a conversão e a aquisição daquele produto em tempo real, né? Então a gente vai trabalhar com as duas formas em momentos diferentes, né? E óbvio, a evolução disso daí é depois ter um super live e-commerce com e-commerce integrado, né? Que é uma coisa que isso já acontece muito forte na Ásia, né? As lojas já estão fazendo programas de live e-commerce 24 horas. É a Polishop 3.0, né? Então, tudo isso daí
é um novo, só que tem que mesclar com entretenimento, de um jeito ou de outro. Ou seja, o entretenimento que você leva em forma de streaming, como um filme, alguma outra coisa, como também você tem que fazer um programa que você passa como se fosse um programa de auditório, onde vem personalidades da música, do teatro, de tudo quanto é lugar, para poder não ficar uma coisa chata, né? Então a evolução é uma melhoria da qualidade. Isso daí, é óbvio, muda não é só a tecnologia em si, é uma mudança de concepção de como fazer TV, né? De ter uma nova narrativa que permite a interatividade do consumidor em tempo real, e você tem que prever isso no programa, né? Para não ficar uma coisa disfuncional. Então, tem aí esse eu acredito que é o futuro da TV, mais interatividade e mais outras possibilidades de conversão. Bom, essa sua fala, Ricardo, a gente está conversando com o Ricardo Godoy, ele que é CEO e fundador da Sul TV, plataforma global de canais de TV para streaming. Essa sua fala me oportuniza a te perguntar, o streaming e o T-commerce, a gente pode dizer que são aquela assim, pá de cal nas mídias antigas? Ou ainda existem alternativas para elas? Então, existe uma promessa que está no conceito chamado TV 3.0, a mesma promessa quando ele chamou de TV 1.0, depois 2.0, que é ter essa mesma tecnologia de interatividade, de e-commerce, na TV aberta. Aliás, eu mesmo já estou fazendo estudo e já vi que eu consigo levar a minha tecnologia para a TV aberta e já estou em parceria para isso. Então, o nosso objetivo não é eliminar a TV tradicional, muito pelo contrário, é pegar ela pela mão e ajudar ela a continuar protagonista, porque o meu conceito de TV vai além dos streamings. Eu acho que tem momentos para tudo, né? Então, e é uma oportunidade de também pegar o consumidor pela mão e trazer ele para essa interatividade, ele deixar de ser passivo e começar a participar das coisas, né? Eu acho que o maior obstáculo da TV tradicional não é na evolução da tecnologia, mas é na mentalidade antiga, né? E se ele não quebrar esse paradigma, ele não vai evoluir. Não existe guerra entre streaming e TV. Eu acho que existe uma convergência e quem enxergar isso vai sair ganhando lá na frente. Então, na verdade, o que você diz é que a coexistência ela é totalmente possível, mas, na verdade, as TVs, né, tradicionais têm que se readequar, se reposicionar, tendo uma visão muito próxima do que temos hoje, como é feito, que você está trazendo os exemplos, tanto no streaming, como nessa inovação, que é o e-commerce. Exatamente. A mudança agora, a dificuldade maior é mais cultural do que tudo. E outra, para o consumidor nem é tão difícil, porque quando ele está apto, ele já está acostumado a interagir em redes sociais, ele já está acostumado a usar o celular para fazer compra, né, para pagar conta, quer dizer, então, para ele, tá fácil. O difícil mesmo é a mudança da forma de concepção de fazer engenharia de TV, né? Não, para os tradicionais. Já para o pessoal de streaming, ele já está na página da lógica digital, né? Então, pode ser que tenha uns que ainda está só na página de streamar e ponto final, e tem outros que estão enxergando que tipo de negócio, que tipo de benefício, né, a gente pode crescer. E a Soul TV, ela tem o posicionamento de fazer aliás, eu montei essa empresa pensando no futuro da TV, né? Então, eu estou sempre de olho na evolução do mercado como um todo, né? E não enxergo ninguém como concorrente. Pode ter aquele que quer trabalhar comigo e aquele que não quer trabalhar comigo, mas eu não enxergo como concorrente. Ricardo, em matéria de investimento, o que o mercado do streaming e do e-commerce acaba movimentando em números? Se você tiver, né, esse número aqui no Brasil e também de fora, para trazer comparativos para que o público crie uma maior intimidade ainda com essa nova realidade. Olha, fora do país é absurdo. A evolução está muito forte no mundo inteiro. A gente já tem mais de 1 bilhão de TVs conectadas no mundo inteiro, é enorme.
muito forte no mercado americano, no mercado inglês, e principalmente na Ásia, né? Eles estão já em muito forte evolução. O investimento é altíssimo, mesmo nível de TV normal, até, por exemplo, tem empresas como Netflix que investem em conteúdo de igual para igual com grandes empresas, com grandes produtoras de cinema, né? E mesmo as produtoras de cinema também têm os seus streamings, né? E também grandes empresários têm streaming, né? Do Elon Musk ao cara da Amazon Prime, né? Todos eles são pessoas, eles sempre têm streaming. Eu tive sorte de ter um investidor anjo, que eu chamo ele de anjo investidor, né? Que é uma pessoa excelente, visionária, inclusive é gaúcho, né? De Porto Alegre, aí, o Winston Link, né? Sim. E que enxergou essa oportunidade e abraçou a ideia e a gente pôde crescer praticamente exponencialmente, né? Mas ainda tem muita coisa para fazer. Então, a nossa pegada é muito mais criativa, né? Mas em relação a investimentos, obviamente que a gente não tem o mesmo nível de investimento das grandes, como Disney, Amazon e tal, o mesmo da Globoplay, né? Mas são coisas que ultrapassam desses grandes aí 1 bilhão de investimento, né? É bastante. Mas esse mercado também de TV tradicional, broadcast, também é de um investimento muito forte. E às vezes, assim, em estruturas que com a evolução da 3G, da internet, nem vale mais a pena, porque você consegue ter qualidade gráfica, produção, por meio de streaming, que você leva muito mais barato na ponta final do que o investimento em broadcast no Brasil. Então, eu acredito que a barreira que vai impedir a evolução da TV tradicional é a própria tecnologia. Vamos lá, a TV 3.0. Imagina todo investimento de engenharia, apesar que a internet entrando nesses hardwares, né? E também de TVs para poder chegar, para poder conseguir esse mercado que o mercado de streaming já tem. O mercado de streaming já é 3.0, já é interativo, né? Então, eu tenho certeza absoluta que a evolução esse é o caminho, é o streaming, né? Você está dizendo, né? O Brasil tem potencial para crescer, tanto no streaming quanto no e-commerce. A criatividade é uma verdadeira mola propulsora para isso, para a gente atingir níveis, se não próximos, mas maiores do que temos hoje, e talvez visando o que os grandes mercados, como você citou aí da Ásia, ao longo da entrevista, é um caminho, a palavra da criatividade, Ricardo? Total. Assim, não é pura engenharia. Aliás, o entretenimento, a fazer a experiência, a criatividade, tanto na produção, ou mesmo na tecnologia, é o caminho, é a evolução, é o molho do ser humano, e aí, graças a Deus, o brasileiro é criativo, né? Então, a gente tem bastante oportunidade de mercado, né? Mas, assim, não adianta falar, né? Se você que tanto que a gente caminha para ter eu já estou no mundo inteiro, tá? Estou em 197 países, mas agora o objetivo é montar escritórios em continentes para promover o mercado, porque não tem como, né? Só a diferença da moeda, né? Entre real e dólar e euro, né, já muda completamente a oportunidade financeira de crescimento, né? Sim, realidades bem distintas, né? Ricardo Godoy, CEO e fundador da Sul TV. Falar um pouquinho mais da Sul TV, esse seu filho aí, que cresce, como você disse aí, são a presença em 197 países, a operação conta com mais de 187 canais. Já está em 200. Já está 200, opa, então já atualizamos aqui ao vivo. E mais de 600 mil usuários cadastrados, se não aumentou. 700. Olha só, que maravilha. Fala um pouquinho mais da Sul TV para a gente, Ricardo. Então, a Sul TV foi exatamente isso, né? Eu venho do mercado publicitário,
Sempre criei tecnologia para a produção de publicidade e em um tempo também gerava as peças que ia ganhar prêmio em Cannes, então eu tinha uma produtora para fazer isso para o mercado e eu mesclava com coisas que eu criava de interatividade. Eu havia criado um sistema de automação de tabloides de varejo e fui convidado para fazer uma palestra no Grupo Pão de Açúcar, junto com a Rede TV. E lá, quando eu vi a Rede TV falando que ela era 100% digital, mas ela não ia fazer interatividade, eu falei, mas como não? E aí lá nasceu a minha vontade de fazer o futuro da TV. E aí, de lá para cá, foi em 2007. Sim. Tem que misturar a parte da jornada, né? Foram 13 anos e eu vi, não vai dar certo, né? De tudo quanto é jeito. Então, eu sempre falo que o sucesso é uma coleção de fracassos que você continuou na luta até conseguir o seu sim, né? Então, persistência, resiliência, são esses os valores que o empreendedor tem que ter em primeiro momento, ou qualquer pessoa que quer vencer na vida, para depois ser a parte técnica do negócio, né, em si. Então, porque senão você não suporta, né, quando nada está dando certo, né? Depois, quando você encontra, você está lapidado, né? Você encontra um parceiro que enxerga o teu negócio e aí você consegue colocar em prática, daí a evolução é natural. Então, eu tive um aporte do Winston em 2020 e de lá para cá daí a gente vem crescendo, né? Aí deu certo, mas para dar certo tinha que suportar os outros 13 que não, né? E é assim que nasce alguma coisa. E no Brasil é bem mais difícil, né? As pessoas não têm o espírito empreendedor, muito pelo contrário, a gente olha para o empreendedor com um olhar pejorativo, que o cara não conseguiu uma recolocação numa grande empresa, né? Sim. A gente é moldado na faculdade para sonhar em ser CEO e não ser empreendedor ou não criar o carro elétrico. Esse sonho está taxado na cabeça. Então são poucas pessoas que ficam inconformadas. E às vezes pessoas que até têm condições financeiras de ser empreendedor, mas por conta da nossa cultura que a taxa, e também que o nosso governo, que não ajuda em nada no crescimento do empreendedor, né? Só taxa, multa de tudo quanto é, só imposto. O cara tem que ser muito corajoso para ser empreendedor e muito perseverante. Mas, quando a gente tem essa voz interior dentro da gente, a gente ignora tudo e transforma o impossível em impossível, né? É verdade, é um desafio a cada dia, né? Como diz naquele brocado, né? Mata um leão por dia, né? Mas, Ricardo, a Sul TV estabeleceu um acordo operacional mundial, tanto com Samsung e com LG. Sim. Como é que foi isso? Explica pra gente. Então, no meio do caminho, antes de eu montar a plataforma Soul TV, em 2011, eu fiz o primeiro filme para a LG, o primeiro filme interativo do mundo, muito antes que a Netflix fez, né? Mas era um anúncio publicitário. O cliente era Kraft, a agência era McCann Erickson, o criativo que me liberou para fazer esse trabalho foi o Washington Oliveto, que é um cara genial, não precisa nem falar mais nada. E aí a gente fez esse filme. E quando eu estava produzindo esse filme, que ele tinha uma história diferente, que a pessoa usava o controle remoto para escolher o final da história. Olha só. Era uma época que tem um making-off na internet, Chicletes Evolution interativo, né? E aí, se colocar McCann Erickson junto, vai aparecer na hora. E na época, em 2011, você vê que assim, não tinha 4.000 pessoas usando, assistindo Netflix pelas Smart TVs. Era um começo muito cru no mundo inteiro, né? A Netflix estava na frente, mas nem existia as outras empresas de streaming, né, que a gente tem hoje. E naquela época, a pessoa tinha que baixar, hoje não precisa mais, baixar o filme para o hard disk da Smart TV e aí sim poder rodar o comercial. E quando eu estava no final da produção desse filme, o cara da América Latina chegou para mim e falou que a LG tinha
bloqueado de eu poder fazer esse trabalho. Eu falei, mas agora eu já peguei o cliente, já produzi, como é que você vai me deixar na mão? Vai fazer isso com craft? Vai pegar mal para vocês também, né? Eu quero falar com esse cara. Não, esse cara é o cara lá da Coreia, né? Ele não vai querer ouvir. Eu falei, como não? Se ele pode parar o meu filme, ele tem que justificar o motivo. Aí quando eu conversei com esse cara 30 dias depois, e eu não falei para minha equipe, não falei para a pessoa que eu estava produzindo, eu fiquei com o rojão sozinho, né? Até conversar com esse cara, ele pegou e falou, Ricardo, o problema é o seguinte, você está falando que o seu filme tem 1 giga, o nosso equipamento tem 200 mega, como é que você vai, a hora que começar a baixar isso, vai travar as TVs e vai dar muito recall em assistência técnica. Quando ele falou isso, eu falei, pô, ele tá certo. Só que eu já tinha criado um algoritmo que rodava e estava tudo certo. Aí eu perguntei para ele, ó, a seu setup box que você usa como teste é perfeito? O meu é perfeito. Então, se o meu filme rodar lá, significa que está tudo ok? Ah, tá tudo ok. Então tá bom, já tá rodando. E aí eu consegui fazer com que liberasse, foi sucesso. E esse cara tomou o avião para vir até aqui para me conhecer. E queria saber a tecnologia que eu usei, né? Eu falei, olha, eu fiz a mágica, mas eu não vou mostrar a mágica, né? E aí ele me deu brinquei com ele respeitou, né? E aí ele me deu um título de Killer Applications, que eu poderia depois, quando eu quisesse, em qualquer momento, usar a plataforma, a LG, porta aberta para mim na Coreia. Sim. Né? E foi com isso. Passado um tempo, quando eu realmente enxerguei o caminho que eu queria, eu notifiquei ele falou, opa, mandei o e-mail que havia para lá, consegui o contrato mundial com eles. Na época, ele também não entendia por que você está querendo estar no mundo se você está fazendo conteúdo em língua portuguesa, né? Daí eu peguei e falei, não, é porque é uma plataforma mundial para brasileiros no mundo inteiro, ou quem fala a língua portuguesa, nesse momento, e depois vai expandir para o espanhol, e assim por diante. Aí ele entendeu, acompanhou a visão, liberou, e uma vez que eu fechei com a LG, passado um tempo, eu notifiquei a Samsung, eles são que nem Palmeiras e Corinthians, né? Pau a pau na briga. Então, aí eu falei, não, então vem para cá também. Aí eu fechei com outro e tá tudo bem. Já representava aqui no Brasil 90% do mercado e 60% do mercado mundial, né? E aí depois eu evoluí para fazer streaming em outros lugares, sempre fazendo, mas não um aplicativo nativo, né? Porque às vezes você pega um que está começando agora, você investe e depois ele não dá continuidade, como aconteceu com as TVs que estão aí. O próprio TV Android vai deixar de existir, então às vezes você tem que tomar cuidado e esperar um pouco mais para poder ver se vai realmente evoluir aquele caminho da tecnologia. Nada como uma experiência, né, e uma bela história como você nos contou aqui para trazer realidades e novidades, né? Como falamos hoje aqui sobre e-commerce, sobre o novo posicionamento do streaming tudo e essa isso bela aí história da Assunto TV. Diga, Ricardo. Toda essa ideia do e-commerce e de tudo que eu estou falando não é uma coisa que eu falo assim, teve ideia. É toda essa jornada, todo esse tempo que vem passando e vem maturando e você vem vendo qual é o caminho, né? Você tem que ligar os pontos, né? Mais ou menos que nem o Steve Jobs, quando ele foi fazer o computador dele no Macintosh, e que ele quis que o computador tivesse vamos dizer, uma comunicação gráfica, que antigamente o computador era verdinho, né? E preto, não tinha nada de cor, muito menos tipologia. Mas o fato dele ter feito um curso de caligrafia, ele queria que realmente o computador tivesse uma estética gráfica visual. E foi a revolução que aconteceu, tanto para o Macintosh, e aí depois o Windows teve que mudar também a sua concepção de DOS para virar Windows. Então são pequenas coisas, e essa ligação de pontos, isso precisa às vezes de uma jornada, às vezes 5, 10 anos, para você, tudo que você aprendeu, compilar num novo caminho, né? Verdade. Os avanços demandam tempo, né? E é o que nos conta a história aí do Ricardo Godoy, CEO e fundador da Sul TV, publicitário com uma larga experiência aí no mercado. E empreendedor, né, Ricardo? Empreendedor com muito orgulho aí, trazendo essas novidades pra gente. Graças a Deus.
A gente agradece aí o nosso bate-papo aqui, muito proveitoso. Certamente a audiência aprendeu bastante contigo.